Hello! Eu separei 6 lições que você pode aprender com a Fórmula 1 sobre produtividade. Vamos lá? Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou Marcela Lamastra, eu sou psicóloga clínica, mestranda em análise do comportamento e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental, e eu falo sobre produtividades, hábitos, uma vida mais saudável e também sobre saúde mental por aqui na internet. Então, se você me acompanha no meu Instagram, e eu recomendo que você me acompanhe lá, @MarcelaLamastra, eu falo muito sobre o quanto eu amo o hobby da Fórmula 1. Eu adoro assistir a Fórmula 1, eu assisto os treinos, eu assisto as entrevistas com os pilotos, eu assisto as corridas de domingo. Eu tô por dentro desse universo de Fórmula 1, e não é um hobby só meu, mas é um hobby de família. Então eu compartilho com meu marido, eu compartilho com a minha cunhada, com meu cunhado, com a minha irmã. É uma coisa realmente que a gente tem como família e é muito legal e muito divertido. Mas não foi sempre assim, eu achava um saco, pra falar bem a verdade. Eu olhava pra Fórmula 1 e eu via um monte de carros correndo em círculo no domingo de manhã, e geralmente as corridas eram bem cedo. E eu achava aquele esporte de velho, sabe? Assim, de pessoas mais velhas, não tinha interesse nenhum, não entendia nada, não fazia nenhum sentido. Eu nem achava que, na verdade, eu nem considerava a Fórmula 1 como um esporte. Ó que audácia! E eu vou te explicar um pouco mais do porquê que é um esporte, né? E um pouco de como que funciona esse negócio antes da gente ir pra parte mais prática das lições que a gente tira com a Fórmula 1 sobre produtividade. Bom, a Fórmula 1 é um esporte muito, muito antigo, né? Então, ela já passou por diversas mudanças e diversas atualizações, tanto no seu regulamento, quanto nos carros em si, quanto na tecnologia, né? Então, ela sofreu aí uma evolução ao longo dos muitos anos. E nós, como bons brasileiros, a gente sempre pensa em quem? O nosso queridinho da Fórmula 1, que até hoje é a referência de muitos e muitos dos pilotos, que é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, um dos maiores ícones brasileiros no esporte brasileiro como um todo, e também uma das principais figuras dentro da Fórmula 1. Bom, não vou me aprofundar demais na história e nele em si, mas tem um documentário muito bom sobre o Ayrton Senna no Netflix, e eu recomendo você assistir para conhecer um pouco mais sobre a história dele. Mas a Fórmula 1, basicamente, o que você precisa saber? Ela acontece aos domingos, as corridas, e aos sábados tem os treinos que são qualificatórios para a corrida de domingo. Então, basicamente, esse treino qualificatório, os pilotos, eles fazem ali a volta na pista para ver onde que eles vão largar, basicamente. E aí, no domingo, eles disputam ali a corrida e tem... cada pista tem determinadas voltas, né? Então, cada pista tem ali uma quantidade de voltas que os pilotos dão para completar a corrida, né? Então, varia ali entre umas 50 a 70 voltas em média, tá? E aí, os pilotos correm ao longo dos anos por diversos países ao redor do mundo. Então, eles vêm pro Brasil, sempre tem corrida aqui em Interlagos, em São Paulo. Eles correm no México, correm nos Estados Unidos, correm em diversos lugares da Europa, inclusive uma corrida super icônica em Mônaco. Enfim, eles correm na Ásia, eles vão correndo ao longo do ano. E cada uma dessas corridas a gente tem um vencedor, né? Então, a pessoa que sobe ali no pódio e que fica em primeiro, segundo, terceiro lugar. Cada uma dessas corridas, os pilotos vão pontuando ali uma série de pontos, tá? E ao final do campeonato, que acontece ao longo do ano inteiro, então cada uma dessas provas, dessas corridas, eles vão somando pontos. E aí, ao final do ano, a gente tem ali um campeão mundial daquele ano. Para você ser um campeão mundial, você tem que ter ali a maior somatória de pontos de todos os outros pilotos. Resumidamente, tá bom? Se você quer adentrar mais no universo da Fórmula 1, eu vou te recomendar uma série ao final desse vídeo, que foi inclusive a série responsável por me fazer apaixonar por esse universo da Fórmula 1, mas fica até o final. A primeira lição que a gente tira da Fórmula 1 sobre produtividade, na minha opinião, é um bom preparo físico e mental. Cara, envolve muita força você ser um piloto de Fórmula 1. Isso porque cada segundo, milissegundo, milésimo ali importa muito. E a gente tá falando ali de
pequenos, é uma virada para a direita ou uma virada para a esquerda, um pouquinho a mais que você pode bater no muro e você pode colocar a sua vida em risco. É um pouquinho a mais que você perde o campeonato ou que você vence o campeonato. É um pouquinho a mais que você ali gasta milhões e milhões e milhões de dólares. Então, a gente tá falando sobre ter um preparo físico muito forte para você aguentar, inclusive, a pressão que o próprio carro faz com você, né? Então, a força gravitativa, ela é muito intensa, numa velocidade a 200 km por hora, por exemplo. Então, os pilotos, eles precisam estar fortalecidos. Então, eles fazem muita musculação, eles fazem muito exercício para estar, assim, na sua plena capacidade. Eles correm pra caramba. Então, você vê ali que não tem nenhum piloto que não tenha um preparo físico, um condicionamento físico muito forte. Isso porque esse esporte envolve essa necessidade de você estar ali na sua plena capacidade física. Mas não somente a sua plena capacidade física, como a sua capacidade mental também. Você ter uma performance mental boa, você saber ali lidar com uma pressão alta, você também saber perder ali uma prova e não ser abalado para que você não acabe perdendo o campeonato como um todo. Então, você saber lidar por altos e baixos, porque às vezes você tá indo super bem, tem tudo para ganhar, a corrida tá na mão, e aí do nada o carro quebra, alguma coisa que foge totalmente do seu controle acontece, ou algum outro carro bate em você e pronto, os pontos que estavam na sua mão correm por água abaixo. Então, você ter essa capacidade, essa performance mental mesmo, esse preparo mental é extremamente importante. Diria até mais do que o preparo físico, né? Mas eles andam muito lado a lado. E o que eu queria ressaltar, um ícone que pra mim é uma das maiores referências que consegue se manter estável emocionalmente ao longo dos anos, ganha uma corrida ou tem tudo pra perder a corrida, mas ele vai e se mantém ali, ele não perde até o último segundo, que é o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, talvez você conheça, ele é uma personalidade até muito forte, até mesmo dentro da moda, e, enfim, é um dos maiores campeões mundial, ele já foi 7 vezes campeão mundial, e torço aí pra sua 8ª vitória também. Mas o Lewis Hamilton, pra mim, ele é uma das maiores referências de conseguir se manter estável ao longo dos anos, porque também não é brincadeira você ganhar 7 vezes um campeonato mundial. A lição número 2 que a gente tira com a Fórmula 1 sobre produtividade é um bom planejamento. Os pilotos, eles estão viajando ao longo do ano inteiro para diversos países ao redor do mundo. E aí eles sempre chegam ali dias antes de competir, eles sempre competem no domingo, para que eles façam toda uma ambientalização ali do lugar. Então, na sexta-feira, por exemplo, ou na quinta-feira, geralmente eles vão ali na pista, conhecem toda a pista que eles vão correr, eles andam, vão caminhando, vão se preparando, vão fazendo a estratégia ali como equipe, como piloto, entendendo como tá o carro, entendendo como estão as condições climáticas. Tudo isso envolve uma baita estratégia por trás. E eles só conseguem fazer isso com um bom planejamento, tá? Então, eles fazem o mapeamento da pista, eles fazem o treino, eles vão sentindo como tá o carro até que pra corrida eles estejam ali nas melhores condições. Mas não só isso, vocês já devem saber que em toda corrida tem também o famoso pit stop. O pit stop é o momento onde todos os pilotos, eles precisam parar pelo menos uma vez no pit stop para trocar os pneus. Eles precisam necessariamente ter pelo menos uma troca de pneus. E a gente tá falando, gente, de uma troca de pneus, assim, em segundos, tá? Um dos melhores pit stops da história, acho que é com 1 segundo... 1 segundo e 7 milésimos, uma coisa assim, tipo assim, é muito rápido, tá? Tipo, abaixo de 2 segundos. Então, um pit stop ruim é 3 segundos, 4 segundos, pra vocês terem uma ideia. É muito rápido que tudo acontece. Então, quando o piloto chega pra trocar ali, a equipe tá toda já preparada a posto. Então tem que envolver ali um planejamento impecável, tá com tudo na mão, tá com tudo organizado. Então como que isso pode se parecer para você na sua vida? Você, quando for se preparar para fazer algo, ter as coisas já na mão, ter ali o seu ambiente organizado, saber o que você precisa fazer, ter clareza de qual que é o seu objetivo, ter metas factíveis, né? Então saber que abaixo de 2 segundos para eles estão indo muito bem, acima de 3 segundos já não estão indo
tão bem. Então você ter essas clarezas, ter também qual que são métricas factíveis para aquilo que você está desenvolvendo, sabe? Isso vai te ajudar também a evoluir e progredir na sua performance. Lição número 3. Já falamos sobre o pit stop, mas aqui é a importância de ter pausas. Ou seja, toda corrida eles precisam fazer pelo menos uma pausa, como eu já falei. Então não negligencie o seu descanso. Saiba o momento de parar. Saiba quando você está precisando ali recalibrar os pneus, quando você está precisando ali trocar o óleo, quando você está precisando, cuidar de você. Ter um momento mais intencional do seu descanso. Não negligencie o seu descanso, sabe? Não ache que você é uma máquina, porque inclusive as máquinas também precisam ser recalculadas e passarem por uma manutenção. Então, quais são coisas na sua vida que você está precisando reajustar, recalcular a rota, sabe? E garantir que você tá tendo um descanso de qualidade. Lição número 4, encontre o seu ritmo, aquele ritmo que funciona pra você. Os pilotos, eles sabem a hora que eles têm que acelerar mais, eles sabem a hora que eles têm que frear mais, porque isso, inclusive, vai evitar que eles acabem em colisão, que eles acabem batendo o carro deles. Tem momentos, inclusive, nas pistas em que é proibido a ultrapassagem, que eles não conseguem fazer uma ultrapassagem porque eles vão colocar a vida deles em risco ou a vida de outro piloto em risco. E, inclusive, vai prejudicar ali a corrida deles. Então, saiba os momentos que você tem que acelerar mais, dar mais um gás na sua vida e talvez você tenha que pegar mais responsabilidades, você tenha que, talvez, acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, e em outros momentos que você vai voltar para sua rotina mais constante mesmo, né? Não fugir da sua rotina. Em outros momentos que você vai precisar descansar um pouco mais. Encontra um ritmo que funciona pra você, entenda a sua temporada de vida e ajusta, faz ali os ajustes necessários para que você esteja aí no seu pace constante. Lição número 5, melhorias incrementais, ou seja, a gente já falou que na Fórmula 1 a gente tá falando de milissegundos, eu nem sei se é assim que fala, né, mas acho que é milissegundos nessa nanosegundos, coisas muito, muito pequenas, né, frações de tempo muito pequenas, mas cada uma dessas frações de tempo, elas importam e fazem toda a diferença para você ganhar ou perder o campeonato. Então, como que isso se parece na sua vida? Você fazer melhorias constantes e pequenininhas pode ser você fazer uma progressão de carga no seu treino, sabe? Você ir fazendo de pouquinho em pouquinho, você ir acordando um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo, você ir correndo a mais, um pouquinho a mais, sabe? Hoje eu vou correr 5 minutinhos a mais, hoje eu vou ler mais algumas páginas do meu livro, hoje eu vou fazer um pouquinho a mais, não importa o que seja, mas você tá com essa mentalidade de 1% melhor, 1% melhor, como que eu posso me desenvolver um pouquinho a mais, como que eu posso me desenvolver um pouquinho a mais, essa melhoria constante, incremental, essas pequenas coisinhas, elas vão fazer toda a diferença para você chegar em resultados que você sonha, ou você ficar sempre desejando chegar lá e não sair do lugar. E sexta e última lição é: se mantenha constante. Aqui, os pilotos que vencem os campeonatos, eles não são os pilotos necessariamente que estão sempre ganhando, mas são os pilotos que são constantes. Ou seja, se um piloto ele bate, se ele sai daquela corrida porque deu algum problema no carro, ou porque ele bateu em alguém, ou porque por alguma razão ele teve que parar, ele acaba ficando sem pontuação para aquela corrida. Ou seja, você ficar sem pontuação para aquela corrida, isso vai para a somatória de pontos no final do campeonato e isso pode te prejudicar e muito. Então tem alguns pilotos que eles são super bons e eles correm pra caramba e eles são super raçudos, mas que eles se colocam em perigo constantemente. Ou seja, eles acabam fazendo ultrapassagens perigosas, eles acabam não ouvindo a própria equipe, acelerando num momento que não era para acelerar, enfim, fazendo algumas coisas e acaba prejudicando o desempenho deles naquela prova. E isso pode ser o fim do sonho deles, que é vencer um campeonato, por exemplo. Tem, inclusive, o exemplo de um piloto há muitos anos atrás que já correu, que é o Keck Rosberg, que ele venceu apenas uma corrida durante o ano inteiro e ele acabou vencendo o campeonato no final do ano. Ou seja, ele fez uma somatória de pontos maior do que todos os outros pilotos. Isso porque ele
apesar de só ter ganhado uma corrida ao longo do ano, ele se manteve constante. Então ele fez uma somatória de pontos suficientemente para ele vencer todo o campeonato. Ele estava ali em segundo lugar, em terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e isso foi suficiente para que ele ganhasse a corrida. Então aqui é um aprendizado legal pra gente também. Não adianta de nada você falar assim, esse mês eu vou me acabar, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou treinar, eu vou me enfiar em todos os projetos possíveis, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou correr, eu vou começar um projeto no YouTube, eu vou fazer 3 posts por dia, eu vou fazer um monte de coisa. Não adianta de nada se você coloca essas metas super audaciosas pra você, que você não vai conseguir manter ao longo dos próximos meses. Então, essa inconstância da nossa vida acaba muitas vezes prejudicando os nossos resultados no longo prazo. Então, aqui, se mantenha constante, tá? Então, essas foram as 6 lições que a gente pode aprender com a Fórmula 1, esse esporte que ganhou meu coração, e eu espero que a partir do vídeo de hoje também possa aí ganhar um espaçozinho no seu coração. Tá? E eu quero deixar a recomendação da série da Netflix, que é Drive to Survive, ou seja, dirigir para sobreviver, acho que é assim a tradução, que conta ali os bastidores da Fórmula 1 e conta ali um pouco mais sobre os pilotos, conta sobre as equipes, é bem bacana e você vai vendo e vai acompanhando ali quem são aqueles personagens que depois você pode acompanhar no domingo também nas corridas. Então fica a dica para você, e se você gostou dessas lições e quer mais lições sobre produtividade com algum outro contexto, comenta aqui para eu preparar esse conteúdo para você, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e tocar ali no sininho para você receber todas as notificações e vídeos novos que vão sair toda quinta-feira. Então, eu te vejo na semana que vem. Beijo!